financeiramente, a gente se planejou. E ele falou para mim, ele falou, olha, eu gostaria muito que você ficasse em casa. Eu queria muito que você, pelo menos até a formação de caráter do nosso filho, que vai até 7 anos ali, que você se dedicasse à nossa família. Aí eu falei, não, como assim? Né? Eu amo o que eu faço, eu vivo numa loucura, trabalho 15 horas por dia e viajo e conheço vários lugares e eu vou ficar em casa. Muito bem, senhoras e senhores, estamos em mais um Basecast, muito especial hoje, porque temos um casal aqui que vai falar sobre um tema muito importante para você, porque você foi inserido em uma instituição, nós vamos falar sobre ela, eles já vão se apresentar, e você que está chegando agora pela primeira vez nos ouvindo ou nos vendo, você já vai chegar nesse Basecast, episódio talvez 8, 9, eu estou meio perdido nos nossos episódios aí, mas você vai chegar aqui já curtindo e compartilhando esse conteúdo, tá? Tem muito conteúdo bom aí para você assistir e ouvir nas plataformas, tá? Então já chega curtindo, compartilhando. Se você puder, coloca assim, ó, eu cheguei, eu estou aqui e a gente vai aprender muito nesse podcast, tá? Sobre um assunto que ele é pouco falado nas instituições, por exemplo, de ensino. Pouco falado na escola, pouco falado e instruído no MEC, pouco instruído, pouco falado também até mesmo nas empresas, um outro tipo de instituição. E para o dia de hoje, a pedido de muitos de vocês, eu decidi trazer um casal aqui para a gente falar de uma coisa chamada família. A instituição mais poderosa da Terra, do que é temporal e também do que é eterno, e você vai entender o porquê disso, tá? Nós falamos um pouco sobre isso em um outro Basecast, no outro episódio, e isso gerou muito barulho, a galera curtiu bastante, e é por isso que eu falei assim, vamos gravar um Basecast só, um episódio só falando sobre família. E é por isso que nós trouxemos aqui um casal muito especial, a gente se conectou há pouco tempo, né? Mas a gente já viu a frequência deles, tem uma frequência alta, tem uma vida relacional com verdade, com aliança, né? Então a gente valoriza muito isso e é por isso que eles estão aqui e eu quero que vocês se apresentem, falem um pouco de vocês aí, fiquem à vontade e se apresenta para a galera aí. Muito bom, vou tomar frente aqui, não porque eu não sou cavaleiro, mas é porque eu protejo a minha esposa. Então, obrigado você que está assistindo, é muito bom estar com você aqui, meu nome é Bruno Lucarelli. Thiago, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falar desse assunto, é um assunto que para nós é prioridade máxima, né? Então, nós vivemos isso, por isso que para nós é muito importante estar aqui. E, bom, Bruno Lucarelli, casado com Thaís, vai se apresentar. Nós somos pais de três varões, 3 homens do Senhor. Gosto de falar para os meus filhos o seguinte, faço essa pergunta sempre para eles. Vocês são homens, ou pergunta individual, né? Você é homem ou criança? E os nossos filhos são homens. Eles estão numa fase de criança, sim, mas são homens, patriarcas, pregadores do evangelho, então já são homens formados, só que ainda em corpo de criança, por isso que é uma coisa muito importante para nós, é ter isso de forma muito clara dentro de casa, e por isso que esse tema é tão importante, porque nós queremos formar homens para pregar o evangelho, para poder transbordar o amor de Cristo Jesus, né? Casamento é prioridade para nós, somos casados desde 2013, então vamos fazer 9 anos aí de casamento, namoramos por volta de 1 ano, porque quando o Senhor coloca a pessoa que é escolhida por Ele, você não precisa ficar namorando 10 anos. O tempo ele é visível quando você conhece alguém que é preparado pelo Senhor. Aliás, eu sei, você que namora aí há 10, 15 anos, põe um comentáriozinho assim, quanto tempo que você namora? Se você namora, ou quanto tempo que você é casado? Vixe, já vai pegar uma galera aí já. Mas somos casados há 9 anos e Deus tem sido realmente muito bom conosco. Deus tem abençoado de forma generosa a nossa família, de forma grandiosa. E realmente esse é um 9 tema... anos casados? 9 anos casados. Esse é um tema que a gente vai discorrer aí. Legal. Tem a palavra aí, amor. É você. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thaís Lucarelli. Eu sou cristã, mãe de 3 varões. E casada com esse varão dos varões aqui. Cristão que fala varão, né? A galera usa varão mesmo. Varão. Né?
Que na intimidade eu falo macho alfa. Né? Macho alfa. Aqui a gente usa varão, tá certo. No meu celular tá lá, a Siri fala, o seu macho alfa tá chamando. Ó, que massa. Eu tinha colocado o meu, a hora que ela falou meu, mas eu falei, seu não, é meu. É meu. Minha mulher virtuosa. Ó. Nós somos pais de 3 meninos, realmente que é prioridade para nós, né? Como varões do Senhor mesmo. E essa é a prioridade da nossa família, né? Então, eu hoje estou dedicada na minha família, na nossa família. Estou com os 3 meninos e me arriscando em ajudar as mulheres aí um pouquinho sobre esse assunto de família, Legal. Um pouquinho de filhos. Estamos no decorrer desses... Quantos anos tem os filhos de vocês? Mais velho vai fazer 5 agora em maio, e nós temos gêmeos de 2 anos e... Vocês têm gêmeos? 9 meses, Caramba. É bom. É bom, desafiador também, né? Eu tô com uma de 33 dias lá, uma só, e um baita desafio. Imagina gêmeos, quando chegou ao mundo, gêmeos... Mas 30 dias também é uma fase difícil, né? O início, a início adaptação, ali, ajuste, né? 3 meses, isso é um período de teste. Isso é uma... Eu falei pra minha esposa hoje de manhã. Na verdade, ontem à noite eu falei pra ela. Falei assim, é o que eu tô... A gente tem passado algumas noites, né? Em claro, porque cuidando ainda da Rebeca e tal, acorda de 2 em 2 horas para mamar, e tem todo um processo para fazer dormir e tal. E uma coisa em comum que todas as mães falam, e os pais também, é que 3 meses. 3 meses é esse período mais desafiador, depois fica menos desafiador, até que... Exato. Né? Então a gente está muito olhando esses 3 meses. Vamos acabar logo esses 3 meses. Quando chegar o 3, eu falo assim, quando é que vai começar a andar? Começa a andar, quando que você vai começar a assim? Teve um cara que animou bastante a gente. Falou assim, nunca mais acaba. É o resto da vida. Eu falei, caramba. Mas é um processo assim, que é um posicionamento que a gente tem, e aqui a gente já entra no nosso assunto, né? Um posicionamento de treinador, não tem jeito. Você se posiciona desde a hora que o seu filho sai ali do ventre. Na verdade, até antes eu já liberava muitas palavras sobre a vida da Rebeca no ventre da Nicole, porque é um processo de treinamento, de liberar destino, né? E aqui eu já entro assim, nós como pais, né, temos uma função muito importante de treinar filhos, de treinar e projetar os filhos. É uma expressão que eu gosto de usar muito, na verdade, uma passagem bíblica sobre a analogia, a comparação dos filhos serem como flechas na mão de um arqueiro, que são lançados a fim de um propósito. A flecha só é lançada porque o guerreiro ali, ele não chegaria tão rápido e tão longe no alvo. Então, uma flecha lançada é exatamente para isso. E só lança uma flecha quem tem propósito, quem está em uma missão. Então, se você está numa missão, você tem uma flecha. Então, aquela flecha vai ser lançada para um alvo. E aqui já tem uma galera que principalmente no mundo que a gente vive hoje, que fala, eu não gostaria de ter filhos. Para mim, eu não quero ter filho tão cedo, nem penso nisso. O que vocês teriam para dizer para essas pessoas que, assim, tem essa crença instalada, não quero ter filhos? O que vocês diriam para eles? Vocês que têm 3 aí. Isso é muito comum, né? É mais comum do que a gente imagina as pessoas terem essa ideia de não ter filhos. E normalmente ela está ligada a 2 coisas, né? Filho dá muito trabalho e filho gasta demais. Principalmente tomada de decisão hoje, ela tem sido relacionada ao meio financeiro, né? Eu não tenho dinheiro e assim por diante. Só que quando você olha a função filho, né? É só a gente olhar para o nosso Pai eterno e o seu Filho, né? Jesus Cristo. Então, o relacionamento que você tem quando você entende a função de pai como protetor, como provedor, como lançador ou como projetor, ou qualquer que seja essa palavra de lançar, na verdade você está dando continuidade àquilo que Deus preparou você para fazer, só que de uma forma muito mais longe, que é essa questão do lançar. Quando você tem uma árvore que cai um fruto, se ela vai crescer embaixo da copa, ela não cresce. Então o filho precisa ser lançado isso para frente. Quando uma pessoa ela não quer dar continuidade à linhagem dela, dar continuidade àquilo que Deus preparou, na verdade ela está indo simplesmente contra o plano que o Senhor definiu, que é, eu quero fazer com que os seus filhos alcancem aquilo que eu não projetei em você. Vamos dar um exemplo aqui? Davi e Salomão. Davi foi o grande rei. Depois de Jesus, na minha visão,
O grande rei foi Davi, inclusive você vê pela linhagem. E aí, então, Deus fala, Davi, você não vai construir o templo, mas eu vou dar essa função para o seu filho. Agora, você imagine se Davi não tivesse tido filho. Quem seria o responsável por fazer uma construção daquela magnitude, onde no Velho Testamento Deus passa a habitar? Então, quando você olha a importância de você seguir a linha, filhos são um armamento na mão, seja de um arqueiro, seja na mão de quem está sendo usado como instrumento nas mãos do Senhor. E quando eu quebro isso, eu simplesmente quero colocar uma barreira dentro do plano que Deus colocou para a vida das pessoas que vão ser impactadas por aquele plano definido por Deus. Ou, esse é um ponto que eu gosto de levantar. E um segundo ponto é, se você não quer ter filho, é porque você não sabe quem você é. Ou você tem vergonha de quem você é, ou você tem medo de dar continuidade naquilo que você é. Então, existe muitas pessoas que elas não querem ter filhos porque elas ainda não sabem qual é a identidade delas. Porque quando elas entendem a identidade delas, elas querem dar continuidade naquilo, uma vez que é o Senhor que define aquilo lá. E a vida de um filho, ela precisa de 2 propósitos, né, Tiago? Você falou de propósito, que é lançar. Eu vejo como você tem um propósito geral, que é o servir ao Senhor acima de todas as coisas. E o segundo é propósito individual. Então, quando nós não temos o entendimento que cada filho tem um propósito individual, nós tratamos os filhos dentro de uma caixa, de forma igual. E aí você tem crianças distintas sendo tratadas da mesma forma, e aí você tem uma consequência ruim através disso. Então, são experiências ruins que aconteceram, que não permitem que as pessoas olhem para o filho como uma forma de projeção para onde Deus quer alcançar o seu propósito por meio delas. É uma continuação daquilo que Deus preparou. Então, eu enxergo muito nessa linha. Gosto de falar muito em casa, e oro isso diariamente, para que o Senhor não nos dê só a clareza do propósito geral, que é servir ao Senhor acima de todas as coisas, isso aqui é inegável, mas que nos dê clareza e abra os nossos olhos para nós entendermos qual é o propósito para o nosso filho especificamente. O caso que nós temos 3, né? Porque cada um tem um propósito. Agora, quando você tem um filho e você não tem um propósito para ele, qual é a função? Qual é o porquê? E aí a gente coloca nos nossos filhos as frustrações de não realização pessoal. E aí você confunde a função do filho. Então, quem não quer ter filho, não entendeu ainda o porquê, não entendeu a sua função aqui, não entendeu o plano do Senhor para onde Ele quer chegar. E Deus tem um plano para todos nós. Deus tem um plano para você que está assistindo. É um plano muito maior do que aquele que você não consegue enxergar, que não são nossos olhos físicos, mas são os nossos olhos espirituais. Filho é para dar continuidade nisso. Legal. E você, como que você enxerga, Thaís, uma mãe que tem medo de ter filho, talvez, exatamente pela visão dela, talvez como mulher, de enxergar, sei lá, talvez alguns medos que as mulheres têm, você sabe isso muito melhor do que eu, né? Talvez por ter vivido algum deles, por ter ajudado mulheres nessa fase, por ter ouvido e conversado com mulheres, mas existem mães que têm medo de ter filhos, talvez por uma mudança que vai ter no corpo, por uma mudança que vai ter na rotina, por um movimento que vem, um movimento muito forte feminista que vem, talvez até anulando essa projeção do filho de uma mulher, que, assim como você disse, e a segunda pessoa que vem aqui e fala assim, mulher bem resolvida e diz, eu decidi agora cuidar dos meus filhos. A minha vocação agora é treinar e cuidar dos meus filhos em tempo integral. E é uma decisão, e aí a gente não vê, pelo menos lendo você falando isso e conversando com você nos bastidores, não vê crise nisso. Porque é muito fácil de enxergar em algumas mulheres crise nisso, algumas microexpressões que as mulheres têm. Eu estou cuidando dos meus filhos e tal, e você vê uma certa decepção na pessoa, que gostaria de estar fazendo qualquer outra coisa. Então, na sua visão, o que você diria para essa mulherada que tem esses medos de repente, de cuidar da sua família e dos seus filhos? Eu acho que o principal ponto aí, acho que eu já tive desse outro lado, né? Eu tinha um objetivo muito grande, que era chegar profissionalmente aonde eu queria chegar, ter uma independência financeira, não casar e não ter filhos. Caramba. E eu cheguei exatamente onde eu queria. Eu falei, não vou casar, não vou ter filhos. A hora que eu cheguei ali, independente financeiramente, e me vi, né, no cargo que eu queria ter, eu olhei e falei, ixi, mas era só isso. Está faltando alguma coisa, não está legal. Caraca. Eu planejei isso e
e agora? Não tenho mais o que eu quero, porque era isso que eu queria, e agora eu vou para onde, né? E foi o dia que eu tive a minha primeira conversa muito pessoal com Deus. E eu falei, Senhor, eu cheguei onde eu queria e está tudo vazio e tudo errado. Eu falei, toma conta da minha vida. E ali começou um processo de mudança, né? A partir daquele dia. Você tinha quantos anos? Eu tinha... 2010. Acho que 2010, acho que eu tinha... 2012. 2012. Quando você me ligou. Vai. Que eu não lembro. Não. Faz 2012. as contas aí. 2012, quando você me ligou. 2012, vai. Nós estamos em 2012. 10 anos atrás. 2012. 30. Uns 30, não, 30 anos. Quantos anos você tem hoje? Acho que 29, 28, 29 anos eu tinha, 10, 11 anos atrás. E 2 meses depois, eu encontrei o Bruno e comecei a ter um relacionamento com o Bruno. Só que eu já conheci o Bruno fazia 2 anos. A gente trabalhava no mesmo lugar. Então, assim, a partir do momento que eu deixei que Deus cuidasse, o plano dele foi se encaminhando de mostrar para mim aquilo você já era que cristã? Ele tinha. Eu não era cristã. E você teve essa conversa com Deus? Eu só tive essa conversa com Deus aleatoriamente, parada no carro, num semáforo, numa rua deserta, né? Então, as coisas começaram a se encaminhar e eu não lutei contra o que foi aparecendo. E a gente casou, depois de 1 ano e pouco a gente casou. E ele falou assim, vamos ter filho? O que você acha? Eu falei, não, claro que nós vamos ter filho, né? Eu falei, nossa, como eu falei, claro? Não era claro, né? Até agora não era claro. Era uma decisão de não ter. Exato. Mas, estudando a Bíblia e vendo qual era o plano de Deus para a família, para a mulher, eu não tinha como brigar com aquilo. Se eu tinha entregado para que Deus fizesse o que era melhor, porque o meu plano não deu certo, por que eu ia contestar, né? Só que a gente estava numa fase muito boa do casamento. A gente estava numa fase financeira boa, a gente estava numa fase de curtir, de viajar, os nossos horários eram muito bons, apesar de trabalhar bastante. E eu falei assim, mas será que é a hora? Né? Mas eu queria ter filho daí antes dos 35 anos, para poder o corpo da mulher conhecer o caminho, teoricamente, um pouco antes. Risco físico, né? Risco físico. Assim, mas falam que era, na época, hoje acho que já deve ser muito mais evoluído, mas naquela época era bom que a mulher tivesse antes dos 35. E eu falei, vamos, né, nessa linha. Mas eu orei ao Senhor, eu falei assim, eu sempre fui uma pessoa muito centralizadora e um pouco egoísta. Então, eu falava assim, só me dê filhos se eu realmente for parar de olhar só para mim. Porque não adianta eu querer ter filhos a ponto de não querer abrir mão das minhas coisas por causa do meu filho ou da minha filha. Eu falei, me ajuda a passar por esse processo para que eu possa receber o que o Senhor vai me dar. Porque é uma herança do Senhor. Como que eu não vou cuidar daquilo que é uma herança, né? E outra oração que a gente fez foi, se vier filhos, ou filho, né? Na época a gente estava pensando em ter um só ainda, que não venham a servir ao Senhor, que o Senhor não mande. E a gente está tudo bem para a gente, nós vamos trabalhar em outras coisas na sua obra. E, com o decorrer do tempo, ele deu 3 homens. E eu olhei e falei, uou, né? Homens ainda, a responsabilidade do homem perante Deus é imensa, mas é um processo de você se conhecer e de você aceitar aquilo que Deus tem para você. Então, nós sentamos... 2 anos antes da gente decidir engravidar, nós sentamos e falamos, vamos planejar? Financeiramente, a gente se planejou, e ele falou para mim, ele falou, olha, eu gostaria muito que você ficasse em casa. Eu queria muito que você, pelo menos até a formação de caráter do nosso filho, que vai até 7 anos ali, que você se dedicasse à nossa família. Aí eu falei, não, como assim? Né? Eu amo o que eu faço, eu vivo numa loucura, trabalho 15 horas por dia e viajo e conheço vários lugares e eu vou ficar em casa, né? Mas eu falei, eu não vou gastar energia com isso antes de passar pelo processo. Eu vou curtir o processo. Eu vou engravidar, a gente vai juntar fazer um planejamento financeiro para que isso aconteça. Até lá tem algumas coisas para acontecer e eu engravidei. E aí, acabei ficando 9 semanas deitada até ter o primeiro filho, numa gestação que eu tive que ficar um pouquinho de repouso. E aí ele falou, eu acho que você não vai conseguir, né? Eu falei, não estou preocupada. Eu falei, o senhor vai trabalhar, eu tenho 6 meses de licença, o senhor vai trabalhar nisso.
E até a hora que eu orei ao Senhor, falei, ó, agora é com você, estou fazendo minha parte. Eu não estou contestando, eu não estou lutando contra ou a favor, eu vou fazer a minha parte. E a hora que nasceu meu filho, eu falei, eu não volto nunca mais. Né? Foi um processo assim, de entrega mesmo e de confiar. Porque se eu falei, me dê filhos quando eu estiver pronta, para não, né, se importar tanto com o meu corpo, com o meu sono, com tudo aquilo que mexe com a mulher. Porque a vida da mulher, ela muda praticamente inteira. Enquanto o marido fala, né, que é um treinamento, a mãe, a esposa, acha lindo o que ele fala. Mas isso que ele falou dói. Porque a mãe, ela não é assim, ela não quer soltar essa flecha com tanta facilidade assim. A mãe, ela é aquela mais cuidado, ela quer proteger. Isso. É a energia feminina. A energia feminina flui desse jeito. Você não quer soltar, você não quer, deixa ele viver. Não, mas as próprias experiências ainda são muito perigosas. Mas ele não está pronto. Ele não está pronto, vamos, né? Coloca aqui. E você sabe do seu papel de não deixar embaixo da asa, mas para a mãe é mais doído. Então, a mãe entra muito no papel de servidão, que é você servir aos seus filhos e à sua família, né? Ao seu marido. E é uma doação total. Se você não tiver certeza daquilo que você quer, do que você é e do que você vai fazer, você vai mesmo entrar em crise por não estar tudo claro para você o que você quer. Você tem que ter certeza. E mesmo assim, às vezes, em uma dúvida ou outra, mas quando Deus está por trás do plano, onde ele foi colocado em primeiro lugar, não tem erro, né? Não tem, por mais que você se questione, as respostas vêm muito rápido. Então, foi de uma maneira super natural, apesar de difícil esse começo, principalmente até esses 3 meses. Mas a mãe, ela vem para servir, ela deixa de dormir, ela mal consegue, às vezes, lavar o cabelo. E hoje que eu tenho, o mais velho tem 4, os gêmeos têm 2, eu olho e falava assim, como eu não conseguia lavar o cabelo? Hoje eu lavo o cabelo, eu faço unha, faço isso, eu só não conseguia lavar o cabelo, eu só não conseguia almoçar na hora certa. Então, era o curtir o processo mesmo, né? É você se entregar e descobrir o que é ser mãe, né? E se você cobrar o resultado antes de curtir o processo, não vai ter satisfação. Legal. Isso é uma coisa que a gente fala muito mesmo, de a meta versus o processo, né? O fato de você curtir o processo de ser pai, ser mãe, e se entrega por aquele momento e não fica focado só no ele tem que aprender algo, ele tem que ter o resultado de algo. Aquilo flui de uma maneira onde não tem essa pressão e você consegue criar esse relacionamento. Agora, só pegando um gancho rápido, Thiago. Você queria finalizar? Não, eu só ia falar assim, você precisa entender que tudo são fases. Eu não estou em casa, eu me tornei mãe para ficar mãe o resto da minha vida, né? Ou todos os anos da minha vida. Não, é uma fase de entrega para que eu possa fazer o meu melhor com excelência até eu virar a próxima chave, né? Então, a gente não pode virar escravo daquilo que a gente colocou na nossa cabeça. Então, todo momento foi muito claro isso para mim. Eu vou passar por esse período, vou curtir esse período, e ele está começando a tomar outro rumo, né? Já começou a tomar outro rumo para mim, de eu continuo fazendo isso, mas eu consigo equilibrar outras coisas. Entendeu? Então, esse sofrimento de eu não quero ter filhos, porque muda, a transformação ela é constante, né? Tudo, as coisas vão se transformando automaticamente, e as fases que a gente passa também. Então, você precisa encarar como uma transformação, uma fase, e que logo vai vir outra. E a transformação é exatamente para te levar para um próximo nível, né? Porque assim, é uma coisa que eu tenho visto muito isso em casa, vivendo isso, né? A gente está em fases diferentes, já tem 3 filhos, já passaram isso 3 vezes, mas principalmente no primeiro filho, eu percebo uma transformação. Eu já falava isso antes de viver em casa, uma transformação, principalmente na mulher, absurda quanto à maturidade, pelo menos a maior parte. Então, ela passa por uma fase de transição mesmo. Transição de essa mulher normalmente egoísta, orgulhosa muitas vezes, que olha só para si, né? Acho que todo ser humano ele tem um pouco disso. E quando você tem filho, é o viver através. É você realmente, assim, uma energia que tem dentro de você e você fluir para uma outra pessoa, para gerar uma vida, né? Então você olha aquele pacotinho ali, né, precisando de você, e você renuncia a sono, renuncia um monte de coisa, mas porque você entende o propósito. Não é porque a renúncia do sono é confortável e gostosa para você, mas porque você entende o que está sendo gerado ali, né? Você entende o que está sendo gerado. E o lance de
a desfrutar no processo, para mim, é uma das coisas mais fundamentais que a gente sempre fala também em casa. Eu não desfruto só quando eu chego lá, eu desfruto no processo, né? Porque chegar lá é muito relativo, né? Eu chegar lá, mas até mesmo porque eu tenho foco, eu tenho controle só no que eu vivo hoje, no que eu estou vivendo agora. Então, na verdade, eu já cheguei aqui, eu já cheguei lá, na verdade. Eu tenho a minha filha hoje de 33 dias, poxa, eu já cheguei lá e eu posso curtir esse processo. E você que está ouvindo a gente, talvez ouvindo o Bruno e a Thaís, e nunca... porque tem uma galera que ouve a gente e que não são cristãos. Então, ver vocês falando essa linguagem, né? Eu falei, eu orei ao Senhor, o varão, não sei o quê, não estão entendendo nada. Né? A gente entende muito bem isso e tal, mas tem gente que não está entendendo e é muito distante da realidade. Mas eu quero que você entenda uma coisa, você que está ouvindo a gente, que talvez não é inserido no mundo, no contexto cristão, evangélico, crentez, do jeito que você quiser chamar, tá? Ou até religioso e tal. Eu quero que você entenda que o que aconteceu com você, por exemplo, Thaís, chegar um determinado momento da vida que está faltando algo. E a gente vê isso em muitas pessoas que olham uma área da vida delas e falam assim, eu vou dedicar minha vida para isso, por exemplo, profissional e financeira. A pessoa cresce, ela avança, ela conquista. E aí chega um momento da vida dela que ela tem esse questionamento. E ela pergunta, o que será que está faltando? E normalmente o que está faltando aponta para o espiritual. Aponta para uma clarificação no espírito. Porque dentro do espírito está o nosso propósito. E a hora que você perguntou, poxa, o que está faltando? Por que ainda não está completo? Está faltando alguma coisa? Aonde você foi perguntar? Foi perguntar para algo transcendental. Né? Intangível, né? Exatamente, assim, e é um tanto quanto loucura. Porque eu olho, a minha vida está organizada, financeira, eu cresci, tal, sou uma mulher bem resolvida, mas está faltando algo. O que está faltando? Né? E esse senso, aqui a gente entra na composição da família, gente. Você que está ouvindo a gente, a composição da família nasce com indivíduos inteiros. Nasce com solteiro, vem de ser inteiro. Eu sou inteiro, me conecto com outro inteiro e a multiplicação disso gera um inteiro. No caso de vocês dois, né? De uma vez, depois foi, na verdade, um, depois dois juntos. Mas gera um ser inteiro. Porque meio mais meio, a gente sempre brinca no MV que não existe metade da laranja. Um pé de laranja não dá metade de laranja, ele dá uma laranja inteira. E eu sempre brinco também que o cara que fez essa música casou 25 vezes já. Né? Porque ele está procurando a metade da laranja dele. Um pé de laranja não dá metade de laranja, dá uma laranja inteira. E o ser inteiro, eu sou inteiro, significa que eu sou inteiro. Um ser inteiro aponta para corpo, alma e espírito. É clarificação de propósito. Quando eu entendo o que eu carrego, quando eu entendo o que foi colocado sobre mim, a missão que eu tenho nessa terra, o propósito que eu tenho nessa terra, eu entendo que naturalmente a terra em si, tudo que existe na terra, aponta para multiplicação. Você sempre vai ver a terra multiplicando as coisas. Sempre vai ver. Então, só o princípio terreno. E quando a gente fala do que é eterno, então nem se fala. Então, a multiplicação faz parte disso. Não multiplicar o seu DNA, você está resistindo a algo que é natural. Não querer ter filhos significa não querer multiplicar aquilo que eu carrego. Não é somar, é multiplicar aquilo que eu carrego. Então, os filhos, aí uma coisa que você falou que eu achei bem interessante, que é o seguinte, hoje a gente olha as pessoas exatamente assim, eu não tenho filhos porque ter filhos custa caro. E tem pessoas que assim, antes a gente via famílias tendo 7, 8 filhos, né? Às vezes 10 filhos, 12 filhos. Era muito comum haver isso. Hoje tem sido cada vez menos comum isso acontecer. É muito raro isso acontecer. É muito raro. Hoje a gente olha uma pessoa que tem, um casal que tem 3, 4 filhos, vocês são doidos. Né? É o que as pessoas mais falam. Mas antes era muito natural. 3, 4 ainda cabia mais. Né? Ainda, poxa, cabe mais aí. Mas por que isso acontece? Porque exatamente as pessoas estão se escondendo atrás do recurso. Só que, historicamente, a hora que você analisa a história da humanidade, como ela se desenvolveu, filhos não simbolizavam despesa, mas sim multiplicação de recurso. Quanto mais filhos uma família tem, mais forte aquela família era. Se a gente pensar na lavoura, por exemplo, vou pegar um gancho aqui bem rápido, os filhos,
quando eles nasciam, eles já eram contabilizados pela família como uma forma de força de mão de obra na lavoura, e aí automaticamente aquilo traria mais alimento para a família para poder alimentá-la. Então, há uma inversão de papéis total de um filho como despesa, mas na verdade é um investimento com retorno altíssimo. Não só meio financeiro, se você pensar nas pessoas que moravam no campo, mas como multiplicação de DNA, mas como pregação de evangelho, mas como alcançar propósito, né? Então, houve uma inversão mesmo. As pessoas olham e falam assim, vou gastar mais. Antigamente, você olhava assim, quanto mais filho eu tiver, mais mão de obra tem na lavoura, mais eu trago, mais eu busco. Qual que é a diferença, olhando assim, qual que é a diferença que a gente olha entre despesa e custo? O que é a diferença entre ativo e passivo? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Se você enxerga o seu filho como despesa, significa que realmente ele vai ser. Por quê? Porque primeiro que o seu modelo de crença é isso. E você não vai treinar ele para que ele tenha um retorno de investimento. Quando que o meu filho tem retorno de investimento? Quando ele vive aquilo que ele nasceu para viver nessa terra. Quando ele prospera, quando ele cresce, quando ele ensina, quando ele governa na terra. Poxa, isso é um baita retorno de investimento, né? Agora, quando ele é um peso, ele consome na terra, quando ele não prospera, quando ele é improdutivo, é uma despesa. Então, se eu defino a minha mentalidade que o meu filho é um investimento, qualquer investimento financeiro, por exemplo, o que é um investimento financeiro? Bom, normalmente você vai ter uma canalização, de repente, de energia maior agora, incerteza, para lá na frente ter um bom retorno. Você não falou, mas você mexe com imóveis, né? Você trabalha com imóveis e você sabe muito bem disso. De repente, você consegue olhar um imóvel como investimento, você bate o olho, naturalmente as pessoas falarem assim, não, esse imóvel não dá para comprar. Não, você está maluco, isso aí. Mas você consegue enxergar onde? Lá na frente. Sim. Agora, parece não ser muito bom, mas eu olho daqui 2, 3 anos, eu vou ter um baita retorno com isso aí. Então, os filhos são exatamente isso. A gente passa uma fase da nossa vida, poxa, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Nós temos visto antes, eu sempre digo que quando vocês eram mais novos, crianças, por exemplo, falava que tinha uma pessoa com 60 anos, ela morreu. Nada de surpresa. 60 anos é um vozinho já, um vovô, 60 anos. Hoje, falar que uma pessoa morreu com 60 anos, novo, né? A gente fica assustado porque é muito novo. 45 anos, naquela época, você falava assim, nossa, aquela mulher tem 45 anos, nossa, que velha que é. É isso aí. E assustava, assim, eu não tenho 45 anos, está longe ainda. Mas a minha mãe teve 36 anos por muitos anos. Para mim. Olha porque só. eu achava que a minha mãe era nova. E esse conceito é muito verdade. Esse conceito de longevidade, Tiago, na Itália, acho que em 2019, os idosos passaram a ser idosos a partir de 75 anos. Porque no Brasil, 60 anos, a gente fala que a base é a aposentadoria, né? 60 mulheres, 65 homens, não me lembro de cabeça. Mas na própria Itália, por conta da idade média ser mais avançada, 75 anos é considerado idoso. Não mais 65 anos, que é o número mundial. Para você ver a longevidade então, mas você sabe da em população. 1920 quanto que era idoso? Então, acho que era 45, né? 45 anos. 45. 1920. Inclusive, a lei brasileira foi muito moldada nisso. Qual que era o lance? Por exemplo, a Previdência, né? A gente coloca como 60 anos, sendo que, na verdade, com 45, 48 anos, as pessoas já estão morrendo. Então, não vão precisar pagar a aposentadoria. As pessoas que nós vamos pagar com 60 anos, cara, são pouquíssimas. Então, o Brasil, a economia da nação continua funcionando, porque tem uma galera, a pirâmide era embaixo, uma galera trabalhando, porque um casal tinha 10 filhos, e esses 10 filhos com 20, 25 anos de idade, por exemplo, mantinha a economia, e muita gente também ali morrendo, né? E não precisando pagar essa galera. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a expectativa de vida tem se aumentado cada vez mais. Né? A expectativa de vida tem se aumentado cada vez mais. E, infelizmente, nós temos visto pessoas que não estão realmente multiplicando aquilo que elas carregam. Né? Então, assim, você que está ouvindo a gente que não gostaria de ter filhos, a gente já começou falando sobre filho. Entenda, primeiro, quem é você, que nem já foi falado aqui. Entender quem é você aponta para o autoconhecimento. Gente, não foge muito disso. Esse Basecast, se você olhar todas as pessoas que eu trouxe aqui, são pessoas que, normalmente, eu coloco aqui nessa mesa, que já tem uma clarificação maior sobre esse lance de propósito de vida, né? Porque eu não trago pessoas que não estudam sobre isso, não clarificam sobre isso e não vivem propósito, porque não faz sentido, porque tudo que ela vai viver é temporal, é momentâneo. Agora, quando você tem esse senso de propósito, essa clarificação, é esse porquê forte. Você criou a hora que vê aquele rostinho, como que é o nome do primeiro? Joaquim. A hora que viu o rostinho do Joaquim ali, aí eu quero entrar nesse assunto aqui já. Os seus
valores começaram a ser reorganizados. Então, o valor que tinha... a gente fala muito aqui sobre construção de valores. Na minha mentoria, uma das coisas que eu mais bato com a galera, porque os valores são os motivos para a ação. Então, um valor que eu tenho, por exemplo, de liberdade, de variedade, coisas novas, de beleza, todos esses valores são muito legais, assim, e não tem valor certo ou errado. São seus valores, seus motivos para ação. Mas quando se vê aquele rostinho, Joaquim, ali o primeiro e tal, os valores começam a ser alterados. Sim. Então, aquilo que era liberdade, variedade e tal, começa a virar agora segurança, estabilidade, né, continuidade. Começa a mudar alguns valores. Isso é muito natural. E aí eu quero conectar com esse gancho que é o seguinte. Vocês clarificaram alguma vez esses valores de vocês? Quais são os principais valores assim da família que vocês enxergam, que são, na visão de mundo de vocês, é importante uma família ter para que essa família cresça, né? Em todas as áreas, não só na área espiritual, mas cresça em todas as áreas da vida da família em si. Quais são esses principais valores que vocês enxergam que são importantes e por quê? Chega a ser, quando você fala assim, pelo seu olhar, você pode falar. Chega a ser impressionante o quanto muda. Isso não é uma coisa que alguma vez a gente fala toda semana, né? Porque se é um valor para mim, se é um valor para a nossa família, ele em nenhum momento ele está fora da nossa mesa, fora da nossa conversa, fora do nosso dia a dia. Isso aí. Quando a gente fala assim, né? Tá muito caro ter filho, tá? A gente vai contra aquilo que o Senhor está falando assim, ó, toma, o que eu estou te dando é uma herança, né? A gente sempre vai para o tangível. E o que faz falta no final das contas é o intangível, né? Por isso que eu cheguei e falei, nossa, tá faltando alguma coisa, porque tudo que eu planejei era tangível. Uhum. E aí chega algo, né, que Deus fala assim para você, eu estou te dando uma herança. E você faz o que você quer com a sua herança. A responsabilidade é sua, mas o que eu espero de você... Ele mostra o que ele espera de nós. Então, quando você fala assim, eu tenho uma herança, e aí, eu vou queimar essa herança, jogar fora e acabar com tudo, ou eu vou devolver ela intacta, né? E para eu devolver para Deus intacto aquilo que Ele me confiou, é uma discussão diária que não acaba, discussão no bom sentido, mas tem coisa assim, eu venho de um tipo de família, ele vem de outro, com um tipo de valor, eu venho de outro, e agora a gente tem que juntar os nossos, o que fizer sentido para nós e ainda instalar nos nossos filhos. Então, não é uma coisa que dá para você falar de vez em quando. Aquilo precisa ser dito a todo momento, no carro, aquilo precisa ser dito na mesa, precisa ser brincado e conversado quando você está num momento de descontração. Aquilo é a coisa mais preciosa, porque aquilo, sim, é valor que você vai... Né? É porque quando os valores... a gente fala valor, a gente não tem... Mas aquilo é a coisa mais valorosa que a gente tem, é o que a gente vai colocar. Os valores, eles envolvem, só para você entender o que são os valores, os valores, ele envolve o que você faz de forma habitual, o que você investe tempo, coisas que trazem indignação. Tudo isso envolve valores. Então, se me deixa indignado ver uma pessoa sendo injustiçada pela outra, eu tenho um valor alto da justiça. Né? E aí, como você disse, é bem isso. Bruno vem de um contexto cultural familiar diferente, Thaís. E aí os dois se juntam numa mesma casa agora e vão morar juntos, assim como eu e a Nicole. Vão dividir as escovas de dente. E aí a hora que você olha aquilo lá, não só a rotina é diferente, mas como, de repente, muitas visões de mundo. Eu namorei 7 anos para casar. Né? E dentro desses 7 anos a gente se conheceu muito. Só que ainda não tudo. E aí você via 2 pessoas com culturas familiares muito diferentes. E aí... Qual que é o lance? Esse alinhamento de valores entre o casal, né? Ter esse alinhamento de valores, checagem de valores, na verdade, pouquíssimas pessoas, eu ainda não conheci uma pessoa que tenha falado para mim assim, ó, Thiago, antes da gente casar, a gente fez um cheque de valores. A gente checou, a gente realmente alinhou assim, ó, os meus valores, o que eu tenho de valor é isso, o que eu tenho de valor é aquilo, eu valorizo isso, valorizo aquilo. É muito difícil encontrar essas pessoas. Uhum. E aí, para finalizar, quando a gente vê valores de um indivíduo, do outro indivíduo inteiro, esses dois se tornam um, e esses valores agora, que eles são um, não é mais deles. Esses valores compõem uma coisa chamada cultura familiar. Porque o valor sempre vai apontar para a cultura da família. Então, a cultura da família, o que é uma cultura de família? Cultura é quando vocês não estão na casa de vocês, mas os filhos de vocês continuam fazendo, mesmo sem vocês estarem lá. Por exemplo, sei lá, caiu, ele viu que o lixo do banheiro está cheio.
E vocês não estão lá, eles vão lá e pegam o lixo e tiram o lixo. Mas quem que mandou eles fazerem? Não tem ninguém vendo. Não, é cultura aqui em casa. Ah, mas eles não estão em casa e os filhos estão almoçando onde? No sofá ou na mesa? Mesmo os pais não estando, os filhos vão lá e sentam na mesa. Mas o que é isso? Cultura. Porque veio primeiro do ensinamento, da transferência de valor. Como que eu transfiro valor? Foi o que nem você falou. Fazendo. Investindo tempo. Ah, mas não tem negociação. Assim, ó, eu vou comer no sofá porque eu quero. Não. Nós valorizamos a mesa. E nós vamos sentar à mesa. E isso começa a se tornar cultural na família. Na visão de vocês, assim, ó, Bruno, fala para mim, o que compõe a cultura da sua família que você considera que é importante? Valores e cultura da sua família. Você está falando sobre multiplicação, vou chegar na resposta. Eu gosto muito de pensar numa família como a matemática de Deus. Né? Deus tem uma matemática diferente do homem. E você falou aí, Tiago, sobre a soma e a multiplicação. Né? O homem ele faz a matemática somando. E Deus faz a matemática multiplicando. Então, se você pegar... Quando a gente pensa numa família, você sempre pensa... As pessoas pensam 1 mais 1 mais 1. Mas Deus ele não pensa assim. Deus ele pensa sempre multiplicando. Então, quando você pega uma pessoa que ela é meia laranja e você multiplica meio vezes meio, você tem 0,25. É menos do que meio. Quando você tem duas pessoas que não estão alinhadas num propósito, eu vou chegar nas crianças porque eu estou falando isso, ou na família, você tem menos que meio. Quando você pega uma pessoa solteira, um inteiro, um pleno, com meio, você não está completo. Mas quando você pega 1 vezes 1, o resultado é 1. E esse mesmo resultado é quando a gente enxerga a matemática de Deus entre Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por que as pessoas não conseguem entender a unidade de Pai, Filho e Espírito Santo? Porque elas pensam com a matemática do homem. Elas pensam 1 mais 1 mais 1. Aí ela fala assim, como que 3 pode ser 1? É porque elas não pensam com a matemática de Deus. Quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? É 1. Essa é a matemática do Senhor. Então, quando você olha para uma família, um dos princípios que nós temos é unidade. Unidade é um dos princípios básicos que nós temos em casa. Então, todos em casa precisam ter o mesmo pensamento e a mesma linguagem e o mesmo alvo que apontar que é servir ao Senhor. Então, quando a Thaís estava grávida, todos os dias, durante os 9 meses de gravidez, 8 meses, 7 meses e meio, do Joaquim, todos os dias, nós lemos para a barriga da Thaís. Todos os dias. Por quê? E nós lemos era uma Bíblia de criança, porque esse é um princípio em casa. Nós somos cristocêntricos, ou seja, Cristo está no centro da nossa família. Esse é um princípio básico, que é as Escrituras. Nós fazemos devocional todos os dias com as crianças. Todos os dias. Todos os dias, independente do horário. Temos o horário habitual, né, natural, antes do banho. Mas esse contato com as Escrituras diário. Esse é um princípio básico. Um outro princípio básico da mesa, mesmo que você falou, né? Você tem criança pequena de 33 dias. Quando chegar um ano e meio, 2 anos, assim, que ela conseguir andar, vai ser uma luta para manter na mesa, que você não faz ideia. Mas essa é uma coisa que os nossos filhos não sabem o que é comer fora da mesa. Inclusive, eles não começam a comer antes de todos sentarem na mesa. Porque eles entendem o respeito e quando você honra o próximo pelo fato de você esperá-lo a sentar à mesa juntos. Uhum. O meu mais velho gosta muito de doce. E a minha esposa tem uma empresa de cookie. Ela faz cookies, ela vende cookies. Ele gosta muito de cookie, mas quando ele vai comer o cookie, ele pergunta, papai ou mamãe, você vai comer cookie? Ah, eu vou. Então eu vou esperar você pegar seu cookie pra gente comer junto. Então esse princípio de honrar aquele, de estar junto, de mostrar que ele é importante, isso também é um princípio básico dentro de casa. Uhum. Agora, tem 2 coisas em casa que nós não negociamos de forma nenhuma. Número 1, falar a verdade. Número 1, essa aqui é inegociável. E número 2, a obediência. Porque se nós formos ver nas Escrituras, se tem uma palavra que resume toda a Escritura, chama-se obediência. Os homens chegaram onde eles chegaram e o plano de Deus deu certo porque os homens obedeceram ao chamado do Senhor. E a verdade, ela impera sobre todas as coisas, independente do que possa acontecer. Inclusive, acho que foi anteontem, o nosso mais velho, ele leva fruta para a escola, mas ele não gosta de comer muita fruta, né? Uhum.
E aí... Na Mas verdade, eu falo. um cookie Não, ele não, gosta. a gente fala assim, pra ele ganhar um cookie na sexta-feira, ele precisa comer fruta os 4 dias da semana. Aí na sexta eu tiro a fruta e mando um cookie. Mas eu falo, a responsabilidade é sua. E eu mando. E às vezes a fruta volta ou não volta. E aí mas não eu voltou. pergunto, né? E aí não voltou. E aí ele virou e falou assim, mãe... A Thaís falou assim, cadê a maçã? Não, eu nem perguntei. Eu simplesmente, é verdade, você eu não perguntou. deduzi que comeu. É. Eu falei, filho, que bom que você comeu todo o lanche. Ele olhou e falou, mãe, eu não comi a maçã. Eu joguei ela fora, porque eu estava com pressa. Mas eu não comi, não acha que eu comi. Foi natural dele contar a verdade para mim. Ele podia ter falado assim... Ele podia ter falado qualquer coisa. Ou nem falado, Nem só falado, ficado quieto. exato. Então, essa questão da verdade, e isso é muito difícil de manter, porque nós somos seres humanos e nós vamos errar. E nós vamos mentir. É impossível que não minta. Seja no seu interior, seja de uma forma simples, mas o ser humano vai errar. E quando você mente na frente do seu filho, você dá brecha para você não exigir dele a verdade. Isso é uma coisa muito forte, como manter a palavra também, né? Nós temos um princípio muito forte em casa, se você se comprometeu, você vai cumprir. Então, eu falei que eu vou levar, e muita gente esquece, né? Vou levar no parque domingo. Aqui no Taquaral está tendo um parque lá. Não, nós vamos vir semana que vem. E os nossos filhos têm memória ninja. E aí, o que acontece? Você falou que você ia levar. Se eu não cumpro com aquilo, eu dou a brecha para ele não cumprir com aquilo quando ele fala que ele vai fazer. É muito difícil de manter. Mas são princípios básicos que nós temos, que são lutas diárias. Que compõem o caráter dos filhos. E você tem que ter dentro de casa isso alinhado, porque o casal se ajuda. Isso aí. Porque eu vou cair. A Thaís vai cair. Só que se nós demos essa brecha o tempo inteiro, e quando nós caímos, nós temos que ter humildade de reconhecer diante dos nossos filhos, né? Isso aí. E falar, eu quero pedir perdão porque o papai errou, a mamãe errou, eu não queria ter feito isso. E é saudável que eles veem o erro em nós, né? Até porque nós somos seres humanos, por mais que eles nos admirem. Mas são coisas que realmente são inegociáveis dentro de casa. A honra ao próximo, ao servir ao próximo, as pessoas se sentirem amadas. Para o nosso filho é muito difícil falar seja bem-vindo para todas as pessoas que vão em casa. Nossa casa tem sempre bastante gente, né? Mas a gente sempre ensina. Quando eu chegar, você vai lá e fala, seja bem-vindo, você é amado por Jesus aqui em casa. Então, essa coisa de estar presente, de fazer que as pessoas se sintam bem, são coisas que nós diariamente ensinamos para os nossos filhos, independente da dificuldade ou não. Agora, é claro, nós falhamos aqui, né? Nós, enfim, escorregamos, e aí entra a humildade de pedir perdão, entra a humildade de você reconhecer os seus erros. Então, como que a gente faz para manter tudo isso? Buscando ao Senhor diariamente. Não tem outro segredo a não ser esse. Não tem outro. Leitura diária. É assim, de verdade, tá? Eu concordo com essa parte que você está falando, buscando ao Senhor diariamente. Eu concordo, mas eu tenho um adendo aqui. Porque eu vejo uma galera que assim, fala do buscar ao Senhor, de entrar no quarto, de ter tempo com Deus, mas fica lá e não muda comportamento. Porque, olha só, buscar ao Senhor diariamente vai revelar, vai trazer luz para comportamento. É como se chegar assim, você está num quarto completamente escuro, você vem e acende a luz. Acender a luz não significa organizar o quarto. Sim. É trazer luz, entende? Eu trago luz. Agora, organizar o quarto é uma atitude, uma responsabilidade minha. Então, se eu tenho um Deus que é um Deus do impossível, o que é possível é da minha parte. E aí, o que eu enxergo na sua fala é o seguinte, você tem o processo de buscar ao Senhor, de trazer luz àquilo que você precisa fazer, né, que é da sua responsabilidade, e você faz. Porque se você não fizesse, o filho de vocês não falaria a verdade. Porque, assim, na boa, eles não estão nem aí porque vocês falam. Nem aí, assim, esponja, né? O pai fala que, o pai e a mãe falam que tem que falar a verdade, mas eles não falam a verdade. Então ele vai mentir. Você pode falar todo dia, filho, fale a verdade, todo dia na sua vida, fale a verdade, mas você mente? Não, ele não vai falar a verdade. Agora, quando ele vê um ambiente de verdade dentro da casa deles, vocês vivendo verdade, aí isso espelha comportamento. Aí, sem ninguém pedir, aí é cultura, aí é valor instalado, porque viu acontecendo. Mãe, eu não comi a maçã. Entende? Porque ele não é porque vocês falaram que tem que falar a verdade, mas é porque vive viveu o dia a dia. a verdade. Perfeito. Então, o que eu enxergo é muito isso. Eu tenho um processo, gente, de clarificação com o Criador, daquele processo assim, poxa, o que eu preciso fazer? O que é da minha responsabilidade? Né? Qual é a direção que eu preciso levar a minha família? Aí é um processo muito de vocês como líder, né? E em casa também é assim. Nós, como
pais, nós temos essa responsabilidade de liberar destino sobre a nossa família, em missão. E aí entra uma coisa que eu quero aqui polemizar um pouquinho, que é submissão. Você acredita que a mulher tem que ser submissa? E por quê? Joguei uma bomba, hein? Não, agora. Não é. Esse assunto para mim é tão claro, Thiago. Para mim é tão fácil. Mas tem uma galera aí te ouvindo, hein? É assim, para mim tudo depende dos olhos que você quer ver a situação. Tá, vamos lá, assim, explica melhor para mim, vamos lá. Quando você fala assim, você é submissa ao seu marido, mas você não tem a menor dúvida. Eu falo assim, se vira. A responsabilidade é sua. Né? Olha o peso dele. Perante a uma família e perante Deus, a responsabilidade financeira é dele, a responsabilidade espiritual é dele, e eu estou ali numa posição de que, assim, eu sou submissa. É claro que não é só isso, né? É um contexto muito grande. Mas, em nenhum momento, eu estou falando que ele não é submisso. Ele é submisso a Cristo, que é perfeito. Então, o que eu quero olhar? Que eu tenho que ser submissa ao meu marido e ele vai mandar em mim? Não, eu olho para ele, que eu sou submissa a ele e ele é submisso a Cristo. Então, não é da vontade dele que eu estou falando. Eu não estou me submetendo à vontade de um homem que vai falhar. Eu estou me submetendo à vontade de alguém que vai fazer a vontade de Deus. Ó, isso é top, hein? Então, pega essa daí, anota isso aí. Nós estamos falando de submissão com submissão, isso não é top. tem julgo desigual. É o que você está enxergando, isso aí é muito o que está em Efésios 5 lá, né? Efésios 5, né? 5. Você não enxerga a natureza adâmica que vem no Bruno, mas enxerga a Cristo, né? Então, se eu tenho marido, olha só, se eu tenho marido que é submisso a alguém que é perfeito, eu me sinto confiante para ser submissa ao marido. E olha só, você que está ouvindo a gente que tem aversão a essa palavra submissão. Olha a palavra submissão. Submissão, a figura masculina, aponta para onde, gente? Aponta para exatamente o que você falou. O meu marido ele tem conexão, assim como você também tem, mas ele tem uma conexão com o Criador e ele faz checagem disso. Do quê? Do destino que ele tem que traçar junto com a família. Então, submissão não é homem acima, mulher abaixo. Submissão é homem à frente, mulher atrás. E depois vem os filhos. Porque é exatamente assim que se moviam as famílias, as tribos, os povos se moviam assim. Os homens iam à frente. Por que os homens iam à frente? Porque era o primeiro, se precisar morrer, a gente morre. É isso. Abre o peito para tomar bala. Se entregar a vida, se alguém tiver que lutar com um urso, com um leão aqui, somos nós. Se alguém tiver que tomar tiro na cara, nós vamos tomar. Em prol do quê? Para proteger a nossa família. Então, só existe submissão de forma muito tranquila, que nem se existe, Thiago, muito em paz, muito tranquila, quando existe missão. Quando não tem uma missão, porque assim, a missão aponta para movimento. Quando uma família, uma mulher não quer ser submissa ao marido, por exemplo, quando o marido não tem missão, quando ele não libera destino sobre a família, quando é um homem emasculado, quando a mulher não enxerga a virilidade naquele homem, e ela tem que fazer tudo, e ela tem que ser a mulher provedora, ela tem que ser a mulher que faz acontecer, e ela fica cansada, esgotada, e mas nunca que vai ser. Ou um homem autoritarista, um homem que é impositor, né? Então, não é submissão no sentido de general, né? Assim, a mulher tem que simplesmente obedecer, o cara fala cala a boca. Não é isso. Existe uma... essa palavra ela foi desvirtuada, né? Assim, houve uma inversão dessa palavra, porque quando o homem ele tem um papel dele de verdade, como um homem que foi criado pelo Senhor, onde ele provê, onde ele protege e aonde ele olha na missão, que é o que você está falando, perdão, a mulher tem um prazer em ser submissa a ele. Ela tem segurança. Ela tem um prazer. Se você pegar lá Efésios 5, as pessoas costumam ler Efésios 5 de 22 para baixo, que fala, mulheres sujeitem aos seus maridos, mas eles esquecem de ler o versículo 21, que é, sejam submissos uns aos outros. Antes de eu ser submisso, antes da mulher ser submissa ao homem, o homem tem que ser submisso a Cristo. A responsabilidade de ser submissa a Cristo é infinitamente maior, porque você tem alguém perfeito lá. Você precisa reinar sobre aquilo. Você precisa governar sobre aquilo. Você tem a responsabilidade de conduzir a sua família como um líder espiritual, como um provedor. Isso é muito mais pesado. Haja vista que o homem foi criado primeiro. O homem foi criado primeiro. E não existe uma função, que você falou muito bem, Tiago, de hierarquia, homem e mulher.
Até porque a mulher ela foi criada da costela e não da cabeça e nem do pé. Mas a costela é retirada da lateral, porque a mulher ela anda ao lado do homem e não na frente ou atrás ou em cima e embaixo. Então, o plano de Deus para a família é que os dois se tornassem um só e os dois andassem junto para a mesma direção. E quando você tem esse andar junto, na verdade a submissão ela é mútua. Porque quando você é submisso a Cristo, você é submissa à sua esposa. Uma vez que você vai tratar ela com todo carinho, com todo respeito, você vai conduzi-la como a parte frágil do relacionamento. Então você olha a sua esposa como uma forma que você precisa proteger, alguém que precisa estar ao lado. E a mulher naturalmente vai olhar para o homem como líder, como um cara que se posiciona, com virilidade, com hombridade. Então, quando você tem esse papel definido entre o homem e a mulher, não, é fácil da mulher ser submissa. O grande problema é quando há uma inversão de papéis. Quando o homem não se posiciona como um homem viril, como um líder, e a mulher toma a frente e o homem passa a atuar como a herança de Adão, que é o silêncio. Mas a omissão. Nesse ponto também acontece o contrário, né? Porque você tem mulher que, por não entender o seu papel, é viril e não permite que o homem faça o papel de homem. E aí tem um confronto muito grande, porque às vezes o homem quer, mas é um pouco da natureza do homem querer fazer a vontade da esposa. E por querer fazer a vontade da esposa, a esposa, que é uma esposa viril, sobe em cima do homem. Muta. E aí bagunça o papel e não vai dar certo, né? Então, assim, quando cada um tem ciência do seu papel no casamento, é muito tranquilo, porque quando você fala assim, submissão, nenhuma decisão ele toma sozinho. Quando ele tem, até a palavra final vai ser dele, mas todos os pontos que eu vejo naquela situação, eu vou falar, olha, você precisa ponderar isso. E, assim, até em coisas bobas, eu sou uma pessoa que gosta muito de doce e ele não. Os meninos só vão comer doce de final de semana. A última palavra é a dele. Então, aquela hora é a hora de eu baixar a guarda. E ontem, a hora que a gente estava indo buscar os meninos na escola, eu falei, eu acho que não está legal. Porque não está prazeroso. O tempo chega de final de semana, eles estão malucos, estão perdendo o controle para comer doce. Vamos pensar sobre isso? Então, assim, a mulher, quando ela fala tem que ser, né, ela tem que ser submissa, parece que ela tem que falar amém, nunca mais ela pode falar nada. E o homem é um ogro, né, um sargento. E não é isso, né? Por isso que eu falo que cada um olha com os olhos que quer enxergar. Eu olho o meu marido do jeito que eu falei, e eu olho também que não é hora, mas eu sei que eu vou me posicionar. Isso aí. Eu não preciso ir, eu tenho que lembrar todas sabedoria, as vezes, né? que o meu marido, né? eu não preciso ir para o ringue com ele, que eu não tenho que fazer afronta, né? Eu não estou afrontando ele. Eu vou para o confronto saudável, para que dali saiam os melhores frutos possíveis para o casamento e para os filhos. Então, às vezes, existe muita rivalidade no casamento para ver quem vai tomar certas decisões. E não é isso. Se é unidade, dali sai uma decisão, né? Então, a gente vê, muitas vezes, o marido ou a esposa como rival, né? E não é isso. Aí gera afronta ao invés de confronto. Exatamente. Só para você saber, o confronto é quando gera construção. Exato. É o ferro que afia ferro para um propósito. Então tem um choque ali e a mulher faz muito essa função, né? Então a figura feminina, a mulher, ela tem uma parada nativa dentro dela que flui em sabedoria para confrontar o homem. E é natural, isso é muito bom, porque extrai do homem o melhor dele. Então, quando você pensa que você está abafando e tem uma mulher do seu lado e fala assim, vai lá e bate um papo e fala assim, não é bem assim, você tem que ajustar isso aqui. Você fala, caraca. E a hora que você pensa que você está uma porcaria, está ruim demais, e ela, é isso. Olha nos seus olhos e fala, cara, você está no caminho certo. Então, é uma mulher, a mulher feminina de verdade, a mulher que é virtuosa, a mulher que é sábia, ela consegue fluir nisso. Ela consegue apontar o destino também sobre a vida do homem. E aí, quando você vê a unidade, né, na família, para a gente caminhar para o fim aqui, olha só, quando você vê a unidade na família, é tanto essa parada de submeter uns aos outros, que você vê isso, inclusive, no Pai, Filho e Espírito Santo. Você vê Jesus falando assim, nada que eu faço é por minha causa, é por causa do Pai. E o Pai fala assim, é por causa do meu filho que eu me alegro. Aí vem o Espírito e fala assim, não, é Jesus que fez tudo. Não, mas é o Espírito que vai completar a obra. É um apontando para o outro. Exato. E é exatamente isso que acontece numa família que tem essa unidade, né? Então eu falo sempre assim, cara, do que vocês veem o Thiago fazendo, vocês não têm ideia. A parada acontece muito por causa da Nicole. E a Nicole, então tem esse apontamento porque a gente vê que flui como família. Não tem como mais fluir sozinho. Nós não sabemos mais. Eu não sei mais fazer sozinho.
De verdade. Depois que eu entendi essa parada de família, eu não sei fazer sozinho. Pode falar. Pode falar. E a mulher, ela tem esse papel, né? Quando você olha, né? Deus Pai, né? Filho, Espírito Santo, a mulher, ela entra muito nesse papel do Espírito Santo. A mulher, ela é você nunca viu o Espírito Santo indo para o confronto, né? Ele vai ali no acolhimento, no amável. No amável, né? Em fazer aquele lar ficar saudável. Só que às vezes a gente fala assim, né? Às vezes quem está assistindo vai falar assim, ai, quem vê pensa que é essa maravilha que eles estão falando. E não é mesmo. Né? Quando a gente fala assim, a mulher é sábia, é apenas uma expressão que a gente fala. Porque a mulher, ela vive num processo de amadurecimento. É uma luta, às vezes, para mim, que estou nervosa, querendo falar um monte de coisa que eu não concordo, não falar naquela hora. Mas é um processo que o Espírito Santo ajuda a gente a calma, né? E você vai começar a saber a hora de falar. Tem hora que não dá, tem hora que eu falo, não quero falar agora, porque se eu começar a falar, eu vou ficar nervosa. Então, é um processo, né? E os dois entendem que você busca sempre o amadurecimento e, como família, você querer o melhor, fazer o melhor, mas você está num processo de buscar essa santidade, de buscar aquilo que Deus espera de você. Então, assim, às vezes a gente falando aqui parece que é fácil, mas não é. Cada um conhece as suas lutas. E é uma luta a gente colocar em prática o papel que alguém deixou. Que eu não sou assim, mas eu posso ser assim. Então, a gente vai para a luta todo dia para fazer aquilo que tem que ser feito para dar certo. É isso aí. Porque se eu for colocar a minha vontade, vai sair errado. Mas a partir do momento que eu tenho um plano que dá certo a ser cumprido e eu não saio desse plano, eu vou ter consequências sensacionais. Eu gosto de só como exemplificar isso que a Thais falou, aquele filme 300, que é um filme bem conhecido aí, que Leônidas, né, que é o líder dos Esparta, quando vem lá eu não me lembro agora qual que é o povo, né, vem um mensageiro, e aí o Leônidas está olhando e o mensageiro fala que ele quer água, quer terra. Do Xerxes, né? Do Xerxes, lá, não lembro quem que é agora o nome do povo. E aí ele está atrás, ele para falar, e aí ele falou, você vai se render? E aí o Leônidas olha o vento, olha as pessoas, e aí ele olha a mulher dele. E a mulher dele só faz um sinal assim, com a cabeça. E aí ele grita, Esparta! E aí ele chuta o cara, e o cara cai naquele buraco, né? E eles assumem então a guerra contra, acho que são os persas, se não me falha a memória. Então, você vê que o fato da mulher ter uma mulher sábia por trás não tira a virilidade do homem, não tira a autoridade do homem, não tira o posicionamento do homem, mas reforça a importância que a mulher tem de estar ao lado apoiando o trabalho do homem. Porque o homem, por si só, ele foi criado, mas quando Deus viu a criação, eu gosto muito lá em Gênesis, que ele fala, e Deus tentou buscar alguém semelhante e não encontrou. Então não foi simplesmente ele criou porque ele sentiu falta, mas ele buscou na criação. Ou seja, Deus não enxerga um homem sem uma mulher. Essa é a essência da criação de Deus. Ele não enxerga isso. Portanto, a mulher ao lado, quando ela apoia, ela entende o papel dela como apoiadora, como auxiliadora e não como a tomadora de decisão, e muitas vezes a mulher vai tomar decisão. O de Leônidas, ela tomou a decisão, mas como apoiadora do cara que está à frente do negócio. Ela só deu um movimento. Essa cena é demais. Se alguém puder, depois você dá uma olhada lá. Ele precisava dessa aprovação da esposa. Nós estamos juntos. Que ela tomou a decisão, mas assim, é aquela projeção para algo que já... quando você vê um movimento acontecendo, você tem um lugar para chegar e às vezes você tem aquela incerteza e aí você só olha, não precisa comunicação. Exato, só um olhar, né? Só um olhar. E aí, cara, tem um outro ponto nesse mesmo filme que para mim é mais forte que essa cena ainda. É a hora que ele vai para a guerra e ela dá o escudo para ele e aí ele pega o escudo, ele começa a andar alguns metros, aí ela fala assim, ó, espartano. Aí ele vira, aí ela fala assim, volte com o seu escudo ou sobre ele. Isso é pesado. Ela não chamou Leônidas, ela chamou pelo propósito. Espartano. Você está sendo lançado no seu propósito. Volte com o seu escudo ou sobre ele, mas cumpra a sua missão. Isso aí, para mim, a hora que eu vi essa parte no filme, eu falei, caraca. É demais. A energia masculina e feminina fluindo. Fluindo. Quem está indo para a batalha?
o masculino. O masculino, ele abre caminho, ele está indo para a batalha, está indo para o fronte. E o feminino, projetando, está numa batalha também. E é muito doido isso, que quando a gente vive essa plenitude do propósito, a gente entende uma coisa chamada função, gente. E tem muita gente que fica grilado com isso, né? Mas dentro de um contexto cultural, de família e de qualquer instituição, a humanidade, para crescer, precisou haver uma coisa chamada hierarquia. Nós chegamos onde chegamos aqui como humanidade. Se você não acredita em Deus, não tem problema nenhum, é um direito seu, o problema é só seu, depois você resolve isso com ele. Mas se chegamos até onde chegamos como humanidade, é porque havia hierarquia, havia liderança. Sempre houve um que puxou, que liberou o destino, sempre houveram auxiliadores, pessoas conselheiras, sempre houve isso e nós desenvolvemos. A gente pode falar assim, vamos revolucionar. Não, mas peraí, antes disso, vamos ver o que deu certo, o que foi validado com o tempo. É só checar o que foi validado com o tempo. Durante milhares de anos de humanidade, sempre houve um líder, houve alguém que projetava. Agora que a gente quer acabar com a liderança, não existe mais líder, somos todos iguais. Nós somos iguais essencialmente, mas não na funcionalidade. Nós temos atribuições diferentes. Então, dentro de uma família, a minha visão é isso. Eu acho que precisa haver esse senso de hierarquia de pessoas, porque imagina, o seu filho tem 5 anos, o mais velho. Vai fazer 5 anos. Imagina você tratar a sua família, vocês 5, como todos iguais. Vai virar uma bagunça, uma baderna na sua casa. Porque imagina o seu filho de 5 anos falando para onde vocês vão comer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, você vai trabalhar, você não vai trabalhar. Ferrou, porque não tem hierarquia. E tem uma coisa que a gente faz em casa, eu comecei a fazer recentemente, inclusive, que mudou a forma do meu filho mais velho, que tem mais consciência, de enxergar a mim e a minha esposa. Toda vez que eu corrigia, eu falava assim, não quero que você fale assim com a mamãe. Respeita a mamãe. Não grita com a mamãe. Ensinando ele, né? E eu recebi um conselho de um homem mais velho. Uhum. Deve ter os seus 30 anos de casado. Tá. E ele falou assim para mim, quando você for se referir a sua mulher diante do seu filho, não chame ela de mamãe. Chame de minha esposa. Aquilo mexeu comigo de uma tal forma. E aí, quando eu comecei a corrigir meu filho, eu falava assim, eu não quero que você grita com a minha esposa. Ela é sua mãe, mas antes de ser sua mãe, ela é minha esposa. Aquilo começou a dar um senso de visão para o meu filho sobre o relacionamento de nós dois tão forte. E aí, na semana passada, eu deixei a Thaís numa loja e saí com as crianças de carro. Aí eu falei Joaquim, vamos para casa? Mas cadê a mamãe? Eu falei, eu tô cansada, mamãe. Mãe é muito chata, eu não quero mais ela em casa, vou ficar só os homens agora em casa, deixa a mamãe lá, deixa quieto, filhão, vamos embora para casa. Aí ele virou e falou assim, você não vai fazer isso porque ela é sua esposa. Vai. Então, Caraca. Esse senso esse é um dos princípios também em casa, que é o casamento vem antes dos filhos. É isso aí. Porque sem filhos não existia, antes de existir o filho, existia o casamento. Porque a gente tem uma ordem natural de quando os filhos nascem, eles passam a ser prioridade na vida, em especial da mãe. Porque ela se doa. Aí os filhos alteram valores e Exato. cultura. E aí você tem uma inversão. E é uma luta, e você precisa manter isso. Essa foi uma forma, do mesmo jeito que a Thaís agora, ela fala assim, não fala assim com o meu marido. Hoje eu vou sair com a minha esposa. Eu não vou sair com a mamãe. Eu vou sair com a minha esposa, para namorar a minha esposa. Para ter um momento com a minha esposa. A mamãe não pode sair, mas com a esposa pode. Não tem crise. É impressionante. Fala assim, eu vou passear com a mamãe. Não, com a mamãe você não vai. Não, eu vou também. É um senso de pertencimento. Quando você fala assim, eu vou sair com a minha esposa. Ajuste de linguagem. Com quem eu vou ficar? É muito. Muito forte isso aí. E ele entendeu de uma tal forma. Você tem 3 homens e você está falando com a masculinidade dele. Você sabe, né? Quando exato. você fala isso, você está falando com o homem Joaquim. Entendeu? E ele, não com o homem Joaquim, exato. É o homem Joaquim. E eu já projeto isso nele, porque quando você tiver a sua esposa, filho, ela vai ser a sua esposa. A mamãe vai ser mãe, mas a sua esposa vai ser prioridade. É isso aí. Do mesmo jeito que a mamãe é prioridade, a minha esposa é prioridade para mim, a sua esposa vai ser prioridade para você. Então, essa mudança de vocabulário, de forma de falar, ou essa prioridade que entende, e aí entra essa questão, quando você fala isso, a mulher tem um prazer de ser submissa. Porque a submissão não é você eu quero me rebaixar uma ordem de tirano, mas eu quero andar junto com alguém que mostra amor e morre por mim. Fica fácil de fazer. Se sente amada, né? Exato. A mulher, olha só, qual é a linguagem universal de amor
Tem 5 linguagens do amor que o Gary fala no livro dele. Mas tem uma linguagem universal de amor do homem e da mulher. Vocês sabem qual é? Linguagem universal. Qual que você chutaria? Universal. Para todos. Palavra? Sorriso. Não. Não sei. Olha só. Linguagem universal de amor da mulher, primeiro. A mulher, ela precisa se sentir amada. O sentimento de se sentir, de fato, amada. Protegida, cuidada. Agora, do homem, honra. É doideira isso. Mas a linguagem universal do amor do homem é se sentir honrado. O homem pode não se sentir amado, velho. Mas quando ele se sente honrado pela esposa, já era. A esposa tem o coração dele. Agora, o que acontece muito? As mulheres desonrando os homens, principalmente em público. Principalmente, desonram os maridos delas em público. Ah, ele é assim mesmo, é um traste mesmo. Isso aí não faz nada mesmo. Então, desonra e aí se acaba com a masculinidade daquele homem. Quando você projeta a masculinidade do homem com honra, você trata com o masculino. A energia masculina precisa de honra. Por isso que a própria Bíblia diz: mulheres amem seus esposos? Não. Mulheres honrem os seus esposos. Homens amem as suas esposas. Esse é o princípio de Efésios, né? Não, Assim, e para uma mãe, assim, aí eu cheguei, né? Ele falou assim: você contou para a mamãe o que aconteceu no carro? Porque a gente fala que o homem treina, né? A parte de treinar é dele. A gente até tenta imitar, mas não combina muito que ele. Os meninos parecem que não acreditam muito, né? Então, a hora que ele falou isso pro Joaquim e ele chegou em casa, eu cheguei, né? A gente desceu do carro, ele falou assim: você contou para a mamãe? Ele falou: mãe, o papai falou que ia deixar você lá, que você é muito chata. Eu falei: eu não sou chata. Eu falei: eu sou imagem e semelhança do Criador, eu não sou chata. Mas ele falou que você é chata e ele ia deixar você lá. Daí ele falou: mãe, mas eu olhei para ele e falei assim, que ele não ia deixar a esposa dele lá. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, porque ao mesmo tempo que você vê o amor do seu marido, você vê o seu marido, que para a mulher é essencial que ele seja um bom pai. Né? Aquilo, a admiração da mulher, quando os filhos nascem, é ver o homem se tornar um bom pai. E a hora que você vê aquilo, você fala assim: não sei quem eu amo, mas meu marido, a situação que ele está criando e ainda está mostrando isso para o nosso filho. É uma coisa que E esse movimento acontecendo, isso é uma fluidez saudável de relacionamento, porque isso consolida em você, de fato, quem é o seu homem. Sabe por quê? Porque existem muitos relacionamentos em que o homem vira acelerado. Não projeta sua esposa, não transmite amor para sua esposa. A esposa tem um filho homem. O homem da vida da esposa vira o filho. Porque o marido é um traste. E aí toda a vida dela começa a ser dedicada para a criação do filho. E aí vira um emasculado, o tesouro da mamãe. Carência igual emocional, o Kiko, né? E o Chaves. O Kiko e a Dona Florinda. E aí quando esse homem vai casar, esse filho vai casar, tem uma treta. Porque como assim? A nora, no caso, ela olha e fala assim: como essa mulher vai tirar o meu homem de mim? Porque eu dei a minha vida inteira por causa desse homem. Porque ela não se sentiu realmente amada pelo homem que deveria amá-la. Então, olha a situação que a família é colocada, duas famílias no caso. A família atual e a família que está sendo criada. Então, esse homem vira um homem emasculado. E esse homem emasculado, ele não vai conseguir projetar a esposa dele. Porque ele já tem um vínculo emocional com a mãe. Ele é casado emocionalmente. Então, quando a sua esposa, no caso assim, o exemplo que a gente está dando, a nora vai lá e vai confrontar esse homem, ele não quer ser confrontado. Ele vai para casa da mamãe, porque a mamãe faz aquilo que ele gosta, faz o bolo que ele gosta. Então ele tem a mamãe. E aí ele não mostra para a mulher o amor que ela precisa, ela não se sente amada. É isso. E aí você tem um conflito gigante no casamento. Isso que você está falando é tão certo, Thiago, que... Nós temos horário, né? Vamos caminhar para o fim aqui agora. Tá ficando bom demais, o papo tá bom demais. Mas tem filho para buscar na escola, hein? Tem filho pra buscar. Mas isso é tão certo que quando você entende esse cordão, esse corte de cordão emocional entre pai e mãe, entre filho e mãe, e até eu estava conversando com a minha esposa recentemente, a minha mãe, eu te amo, tá? Você sabe disso, mas eu preciso falar isso. A senhora também já sabe disso. Na minha casa, ela é visita. Isso aí. Porque é a minha esposa que é a prioridade máxima. Diferente, quando você não tem esse entendimento, que você criou uma família e todo o restante são familiares, inclusive os nossos filhos. Inclusive os nossos filhos.
Porque se o nosso papel é projetar, o que vai ficar para sempre, marido e esposa. Aquele casal que chega com 50, 60 anos e querem os filhos embaixo da sua asa, é porque não cumpriram um papel de casamento. Porque eles não entenderam que com 40, 50, 60 anos é a hora daquele casal agora ainda mais se nutrir e partir fielmente para aquele propósito que foi feito durante a vida toda. Mas agora de uma forma mais leve. Porque já foi projetado os filhos. Os filhos não são feitos para poder seguir com 40, 50, 60 anos, mas sim projetados para um alvo específico. Então, quando você entende esse conceito, e aí o homem se posiciona dessa forma, e a mulher tem um prazer de ser submissa, você tem uma família que é abençoada pelo Senhor, que faz a vontade do Senhor. Não tem como dar errado. Conflitos vão ter? Natural. Discussões saudáveis, isso traz musculatura para o relacionamento. Mas o Senhor, acima de todas as coisas, cada um no seu papel, um casamento que vai ter 50, 60, 80 anos de casamento. E só para fechar aqui, quero dar um exemplo do meu avô, quero trazer aqui, que é um modelo que eu tenho a seguir. Quando meu avô tinha quase mais de 70 anos, a minha avó fez uma cirurgia para reconstituição de ímen, para dar mais prazer para o meu avô. Caraca. Porque eles entendiam a importância dessa unidade. Eles tinham quase 80 anos, eles andavam de mão dadas. 60 anos de casamento. Então, quando você tem um casamento que é projetado para servir ao Senhor, você tem literalmente uma unidade que não tem como se separar. Não há separação. É por isso que Deus odeia a separação. Porque Ele não projetou um casal para isso. Ele projetou um casal para perdurar, para a eternidade e se encontrar lá. E eu acrescento uma coisa que é o seguinte, é servir ao Senhor, você falou bastante isso, mas eu digo servir ao Senhor e servir ao próximo, cara. Entende? Servir ao Senhor é só um acréscimo, né? Eu sirvo também... que está implícito, né? Mas sim. Eu sirvo ao Senhor, está implícito, mas não explícito, mas não claro, para muita gente que sim, tem razão. Que ouve a meu gente. linguajar, mas não de quem ouve, eu né? sirvo ao Senhor, mas eu também tenho que servir a minha nação. Uma família que prospera faz a minha nação prosperar mais. Se eu tenho filhos que prosperam, se eu e minha esposa prosperamos, se a minha casa prospera, cresce, eu sirvo a minha nação. Eu sirvo as pessoas, eu gero mais emprego, eu começo a servir a sociedade, eu começo a servir as pessoas. Então, eu vejo que uma família que funciona, que flui no seu propósito original, ela serve tanto na vertical quanto na horizontal. E isso é uma família completa para mim. Fechou? É isso. Papo para muitas horas, hein? Show. Papo para muitas horas. Quer acrescentar uma última coisa? Considerações finais assim, aí. Eu acho que tem duas coisas que são essenciais numa família. Às vezes você olha o seu filho e você fala assim, nossa, como ele está chato, nossa, tudo ele faz isso, tudo ele faz aquilo. Os filhos, eles nada mais são do que espelhos dos pais. Então, quando você estiver olhando o seu filho e ele está fazendo qualquer coisa que você não aprova, pode olhar que isso está em você. De alguma maneira, ele está enxergando isso em você. Os filhos são espelho dos pais. E é um fato. Hoje você vê crianças falando assim, eu não vou casar quando eu crescer, não. Casar é muito chato. Porque já está vendo o casamento dos pais. Então, é assim, as atitudes, o exemplo dos pais, por mais que você ensine, não é tão importante nos filhos quanto você vive e quanto você é o exemplo dos seus filhos. Excelente. Isso aí. Muito Considerações finais, Brunão? Eu acho que eu já falei bastante. Só queria agradecer, né, mais uma vez aqui, Thiago, pelo convite, por trazer esse tema tão importante. Obrigado quem está assistindo aí, quem assistiu, mesmo que está assistindo depois. Feliz que você pode consumir esse conteúdo. E quero se puder passar meus contatos aqui para se alguém quiser falar sobre esse assunto, né, trazer. Passa o Instagram de vocês, que vocês sempre têm lives lá, né, sobre família. @Bruno Lucarelli Oficial e da minha esposa @Thaís Lucarelli Oficial. Então, se quiser depois lá mandar um direct, enfim, interagir. Esse é um tema que a gente tem um desejo mesmo de transbordar, de falar. E cada dia mais aprendendo, então tá aberto para quem quiser também conversar com a gente. Show de bola. Um grande prazer. Casal, prazer receber vocês aqui. Muito obrigado pela presença. E você que está vendo e assistindo a gente, de novo, compartilhe esse conteúdo, tá? Com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente mude a mentalidade. Tem um sistema vindo muito forte para acabar com a família e às vezes deixando isso muito explícito. Vídeos vindo de movimentos assim, nós queremos acabar com a família. E não, nós queremos projetar a família. Nós queremos treinar pessoas para que vivam a plenitude da família. Essa é a nossa missão. E então, se você concorda com isso, se você concorda com a nossa missão também, quer fazer parte disso,
Desculpa, a forma que você tem é compartilhando esse conteúdo e enviando para mais pessoas, fechou? Até o próximo Basecast e um abraço. Valeu! Valeu.